A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação, que se encontra aos Hebreus, no capítulo 11, e versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eu quero falar um pouco de fé aqui, dar algumas definições de tipos de fé que eu julgo necessário, porque muitas das vezes as pessoas elas têm fé, mas o foco está errado. Então, no capítulo 11 desta carta, ela demonstra exatamente o tipo de fé, ou seja, a única fé que é aceita por Deus, né? Essa fé que realmente vai triunfar diante de qualquer problema que você possa vir a enfrentar. Essa fé, ela te leva a buscar a Deus. Esta fé, ela te leva a alcançar a justiça de Deus, a bondade de Deus, a se aproximar do Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que a fé, as pessoas, no geral, exercita algum tipo de fé. Mas será que esta fé realmente ela tem produzido uma mudança na sua vida? É isso que nós temos que refletir, porque às vezes o foco está errado. Por exemplo, nós temos a fé, eu posso trazer aqui uma definição de fé natural. A fé natural todo homem tem. Né? Você conversa com as pessoas, geralmente as pessoas elas demonstram algum tipo de fé. Né? E a fé natural, eu quero deixar claro aqui que ela não produz mudança na vida da pessoa. A fé natural ela não tem essa condição de alterar alguma mudança na vida do ser humano. Porque essa fé natural, geralmente, ela está em amuletos. Esta fé natural, geralmente, ela está posta no homem, né? Ela é colocada em tantas coisas, mas não no foco correto, que é Jesus Cristo. Há pessoas que elas têm tão grande fé, que se uma pessoa, por exemplo, chegar nela e dizer, tá vendo esta caneta aqui? Se você guardar consigo esta caneta por um certo período, e no final desse período que você ficar com essa caneta, você vai receber um milagre. As pessoas acreditam. E ela pega essa caneta e ela guarda consigo. Veja só a fé errônea, a fé natural. Está em um objeto que foi feito pela mão de um homem. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma fé natural, uma fé errônea, que é colocada em coisas, em objetos, em amuletos, né? Em coisas que realmente não vai trazer a produzir uma mudança na sua vida. Entenderam? Nós temos também a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui na carta aos Romanos, eu quero ler para vocês, no capítulo 10 e o versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando Paulo ele escreveu essa carta aos Romanos, ele estava esclarecendo para eles que não adiantava ouvir coisas que não viessem produzir uma fé. E veja só, ele deixa esclarecido que a fé é pelo ouvir. Mas ele entra falando, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa é uma fé que produz realmente uma mudança, produz algo.
na sua vida. Porque o foco aqui está correto. O foco é quem? O foco é Jesus. A palavra de Deus, né? Ela é a regra, a nossa regra de fé e prática. É a lei do Senhor para que nós possamos viver uma vida não errante nesta terra. Então, esta fé, esse tipo de fé que é produzido pela palavra de Deus, com certeza ela realiza, né? Ela faz uma grande mudança na vida do homem, na vida da mulher, porque quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos tendo o nosso caráter mudado. A palavra de Deus, ela tem poder para isso. Muda o caráter do homem. Aquilo que ele era um mentiroso, ele era uma pessoa que só difamava, uma pessoa que vivia nos vícios. Quando ele começa a ouvir a palavra de Deus e ela começa a trabalhar, entrar no coração e produzir fé nessa vida, ele começa a mudar. Então ela é poderosa, ela é como uma espada de dois gumes, né? Penetra até a divisão da alma e do espírito do homem. Então, ouvir a palavra de Deus, esse é um foco certo, porque está olhando para Cristo. E eu quero falar de outra fé, que é a fé que produz esperança. Eu quero vir com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 28, que diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então veja que interessante este capítulo, a partir do versículo 21, né, temos como tema a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas o que eu estou abordando aqui é realmente dessa mulher que tinha o fluxo de sangue. Essa mulher, a Bíblia relata que havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. E ela já havia gastado todas as suas economias com os melhores médicos da época, buscando a sua cura. Você imagina o que é você sofrer 12 anos com um fluxo de sangue e ele não cessar? Ela era desprezada pela sociedade, que ela não podia estar presente. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus estava ali, esta mulher, ela teve uma fé muito grande dentro dela, a qual levou ela a ir naquela multidão, no meio daquela multidão, e tocar em Cristo, e tocar em Jesus. Veja só que no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher estava cheia de fé, ela ouviu Jesus, ela ouviu falar que Jesus estava, ela viu todo aquele movimento, aquela multidão, e ela não perdeu tempo. Agora é o momento de eu alcançar a minha cura. E ela creu, e ela tocou. Veja que interessante, meus queridos, que quando ela tocou no versículo 29, menciona o seguinte: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Veja que a fé dela foi tão grande que só quando ela tocou em Jesus, ela teve a sua fé curada. Muitas pessoas às vezes procuram, né, coloca o foco no homem. Eu creio que se aquele homem me pôr a mão na cabeça, se ele me tocar, eu vou ser curada. O foco está errado. Mas essa mulher, ela estava olhando, ela queria tocar naquele homem, e ela tinha fé que ela seria curada, mas o foco dela estava certo, porque era Jesus o Nazareno, era Jesus o Filho de Deus, e esse tinha cura para aquela mulher. E ela tocou nele, e este mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, hoje está à destra do Pai, ele tem a cura para você.
Ele tem a cura para a sua enfermidade, ele tem a salvação. Sabe que a maior enfermidade do homem hoje é o pecado. O pecado tem matado vidas, tem levado ao inferno, Satanás tem ceifado, tem levado tantas pessoas na sua ignorância, na sua falta de conhecimento da palavra de Deus, de quem é o Filho de Deus. Satanás tem ceifado tantas vidas. E ela, o foco dela estava em Cristo. Eu te convido ao foco da sua fé, está postos em Cristo, o Cristo ressuscitado. Não o Cristo que muitas das vezes está pregado numa cruz. Não, pense que Cristo venceu a morte. E ele venceu para que você também pudesse vencer. Hoje o nosso Senhor Jesus, ele é ressuscitado, ele está à destra do Pai. Essa esperança, esta mulher, ela tinha uma esperança. Quando ela tocou em Jesus, ela teve a esperança que ela alcançaria a sua cura. Veja só que interessante, quando ela tocou, ela logo sentiu algo diferente, que aquele fluxo se secou naquele momento. Ela foi curada. E no versículo 30, Jesus disse, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos disseram, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Jesus, ele sentiu, quando aquela mulher tocou nele, saiu virtude. Ele percebeu que alguém muito cheio de fé tocou nele. E os discípulos logo dizem, olha, com essa multidão toda aqui, ainda quero saber quem te tocou, ou seja, como? É impossível saber quem tocou. Mas Jesus sabia que aquela mulher estava cheia de fé. Ele sabia que alguém tinha tocado. E aí o que ocorre? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela se abriu. Naquele momento ela tremeu, que ela nem poderia estar ali, porque ela era desprezada, discriminada, uma mulher com fluxo de sangue não poderia estar ali no meio da multidão, ela tinha que estar separada. Mas ela creu que Jesus, o Filho de Deus, poderia trazer a esperança para ela. E ela se prostrou. Quando ela se prostra, Jesus contempla o interior, o coração, cheio de fé, cheio de humildade, necessidade da graça e das misericórdias do Senhor. E Jesus, então, o que ele fala com ela no versículo 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então veja que essa é uma fé que produziu para ela a cura e a salvação. Veja que antes da cura de Jesus proferir a cura, o que ele profere? Ele profere, né, filha, tua fé te salvou. Aquela mulher teve uma fé para a salvação. E ela teve a fé para a salvação que produziu a cura de um mal que ela carregava com ela por muito tempo. E Jesus, ele disse, olha, vai em paz e ser curada deste mal. Que coisa linda! Se a sua fé, o foco é Cristo, se a sua fé está no Filho de Deus, aquele que veio para morrer, para ressuscitar, e hoje ele está à destra do Pai. Se a sua fé está posta nele, você vai alcançar o seu milagre. E eu te convido a entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você tem olhado, já tem buscado por tantas coisas como essa mulher, despendeu de todas as suas economias em busca da sua cura. E é bem assim que o ser humano faz.
Ele busca tudo, mas não busca Jesus. Eu te convido a colocar em primeiro lugar o nosso Senhor Jesus. Coloca em primeiro lugar Ele. Busca primeiro Ele, que Ele tem a solução para você. Eu não falo só de cura de enfermidade. Eu falo da cura que o homem sofre nessa sociedade que é o pecado, que tem trazido tantos males para a vida do ser humano, na sociedade no geral, que é o pecado que tem cheirado mal às narinas do nosso Deus. Ele te ama. O nosso Senhor morreu exatamente para te dar vida. O nosso Senhor Jesus morreu para te ver, você glorificando Ele e futuramente numa vida eterna estar com Ele, reinando e glorificando e exaltando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Medita nessas palavras. Essa é uma fé que produz esperança. Esperança de uma vida abençoada nessa terra. Esperança de uma vida eterna com Cristo. Esperança de uma vida eterna com Cristo. Deus abençoe. Quero deixar aqui apenas uma estrofe de um louvor da harpa cristã, o hino 186, de louvor em louvor. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Deus abençoe a todos, que essa palavra possa realmente tocar no seu coração e você se conscientizar do quão miseráveis somos nós, pecadores e necessitados das misericórdias do Senhor. Então, que o foco da sua fé esteja em Jesus, o Filho de Deus. Deus vos abençoe.